Dano moral coletivo fixado em sentença penal condenatória? Que danado é isso, Pedro? Por favor, me explica. Calma que eu vou explicar e vou explicar no vídeo de hoje. Agora, antes de a gente trazer esse tema interessantíssimo e com cara de prova, deixa eu te pedir para deixar o joinha e se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E eu vou te desafiar, se você gosta aqui do conteúdo, até para dar uma moral no nosso canal e para que a gente possa aumentar ainda mais a produção de conteúdo, indica o nosso canal nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de estudo, para os seus amigos, que eu agradeço e prometo me dedicar ainda mais. Vamos ao que interessa e presta atenção. Se liga que essa questão relativa à fixação em sentença condenatória penal de quantum reparatório mínimo, ela já é uma realidade na norma processual penal desde 2008, com o advento da Lei 11.719. Ela fez inserir no artigo 387, inciso 4º, essa previsão. Pedro, sempre que tivermos sentença condenatória, isso vai ocorrer? Não. O STJ estabeleceu alguns parâmetros necessários e pressupostos, requisitos fundamentais, entre eles destacando-se dois. O primeiro é a imprescindibilidade de pedido expresso. O Ministério Público ou o querelante, na peça inicial, seja denúncia ou queixa-crime, a depender da circunstância, deverá expressamente pleitear que o juiz, quando da realização da decisão de condenação, ele fixe também o quantum reparatório mínimo a título de dano causado. E por que essa mudança é extremamente importante? O segundo requisito é que haja instrução probatória específica. Vale registrar que nesse cenário tanto vai incluir essa reparação mínima no aspecto de dano material, como também no aspecto do dano moral. Se liga e guarda essa informação. Por que essa novidade legislativa ela é tão importante? Porque você sabe que a sentença penal condenatória definitiva ela é um título executivo a ser materializado na esfera de execução civil ou cível. Agora, o que se verifica é que demora bastante para que a gente tenha uma sentença definitiva e muitas vezes para que a pessoa, a vítima, obtivesse a sua reparação a título de dano, ela precisaria ainda submeter aquele título a um processo de liquidação da sentença. E aí, porque ela tinha um título executivo, mas ele não era líquido, justamente visando a encurtar um pouquinho esse intervalo de tempo, e tentou-se estabelecer a fixação de um quantum reparatório mínimo para que conferir a esse decreto de condenação uma liquidez. Se a vítima não estiver satisfeita, ela pode liquidar aquele título, mas já pode adiantar o processo de execução cível justamente a partir desse quantum reparatório mínimo. É que esse valor não poderá diminuir, mas poderá, claro, aumentar. Beleza? Tranquilo. Então é essa perspectiva de celeridade, de eficiência, entre outros aspectos, e de preocupação com a vítima, por vezes tão esquecida pela nossa ordem jurídica criminal. Apontado isso, doutores e doutoras, eu quero avançar. Eu disse para vocês que o STJ e o Supremo Tribunal Federal identificam essa previsão não apenas como compatível à reparação de dano material, mas também o dano da alma, dito assim desde os escritos de São Paulo, o dano moral, o dano psíquico. E presta atenção que, apesar de não expressamente, você também vai incluir aqui aspectos intrinsecamente ligados aos chamados danos estéticos, algo já pacificado há muito dentro do STJ no âmbito privado. Então, essa reparação, ela vai envolver tanto o dano material como o dano moral. Pedro, e se, mesmo diante de produção probatória específica, o magistrado não se sentir apto a fixar o mínimo reparatório a título de dano moral, porque há elementos de subjetividade aqui, diferentemente do aspecto relativo à reparação material. O STJ diz que inclui aqui nesse reparação mínima o dano moral, mas se o juiz não se sentir abalizado, seguro e confiante, ele fundamentadamente vai declinar de fazê-lo, mas precisa fundamentar. Beleza? Tranquilo. Agora, o que está dentro do senso comum, até aqui foi revisão, é que
essa perspectiva de possibilidade de reparação desse dano, em especial do dano moral, se limita aos crimes em que a vítima é identificada ou pelo menos identificável, individualizável, individualizada. E aí é mais fácil da gente reparar. E, portanto, uma tendência é que a gente, por exemplo, afirme que não seria possível a fixação de reparação mínima desse dano, tanto material como, sobretudo, o moral, em relação a crimes como, por exemplo, de corrupção. Será que eu posso fixar um dano moral coletivo no âmbito da condenação de um crime que atenta aqui ao patrimônio público e social, à coletividade? E a resposta se liga, é positiva. Um lindo diálogo entre a responsabilidade civil, tema de direito administrativo e também civilista, e o processo penal. O STJ e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal têm afirmado positivamente nesse sentido. Agora se liga que é preciso, no âmbito criminal, dilação probatória específica. Eu tenho pegado alguns casos lá na Defensoria Pública em que o Ministério Público vacila, porque pede esse dano moral, mas nunca instrui especificamente para comprovar esse dano moral coletivo. E é justamente nesse ponto que eu trago nas minhas alegações finais e eventuais recursos, tentando atacar e muitas vezes exitosamente eventual fixação, mas não por não ser possível. Como eu disse, inclusive desse ano de 2022, já tivemos alguns precedentes dos tribunais superiores, mas um caso que se destacou muito, envolvendo inclusive corrupção, no qual o réu havia praticado o referido crime e estabeleceu-se lá na condenação a reparação mínima a título de danos morais coletivos. Essa orientação foi mantida e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal na sua segunda turma. Se deu justamente em junho de 2020 na ação penal 1002 do Distrito Federal. Então, beleza, eu quero que você anote, é perfeitamente possível a fixação na sentença condenatória de reparação mínima ou do quantum de reparação mínima a título de danos morais coletivos em crimes que atentem aí à coletividade. E o fundamento normativo legal utilizado pelo Supremo Tribunal Federal é a Constituição, no que tange ao artigo 5º, inciso 10 da Carta Magna, o Código Civil, que prevê essa possibilidade de danos morais coletivos lá na inteligência do artigo 186 do referido diploma, e mais do que isso, que quiçá mais importante, muito interessante, o fundamento na Lei da Ação Civil Pública, na Lei 7347 de 85, especificamente no artigo 1º, inciso 8º da referida norma. Beleza? Tranquilo? Comenta aí embaixo se você gostou. 2, se você sabia. 3, se você acertaria em prova. E 4, se cumpriu o nosso acordo. Dá um joinha, se inscreve e compartilha esse vídeo e sugere o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas de estudo, para a gente poder crescer ainda mais. Um beijo no coração de todos, fique com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!